Olá, todo mundo, a Vivi está aqui. E é o seguinte, meu povo, estou abrindo esta live para falar com todo mundo, porque eu quero introduzir para vocês o conceito da minha mentoria que se chama a pirâmide, escrevendo da base ao topo. Essa é uma mentoria de escrita criativa, tá? Ela é diferente de tudo que você já viu. Essas primeiras aulas elas vão ser abertas, tá, para todo mundo, porque a base da pirâmide ela é um autoconhecimento. Então eu acredito que vai ajudar todo mundo que queira escrever ou não. Por que eu estou dizendo isso? Você precisa encontrar a sua própria voz no mundo, independente de se você quer ser um escritor ou não, tá? Para você poder produzir um texto, você precisa se conectar com o seu público, certo? Você precisa de conexão e um conteúdo que vai chamar a atenção, que você vai lá no sentimento, né? Da pessoa que tá lendo. Você precisa criar uma conexão com essa pessoa. E aqui eu não estou falando apenas do seu leitor, você que quer ser escritor, mas você já viu isso em todos os lugares. Cursos de marketing digital é o que mais tem, né? Storytelling, autoridade, blá, 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 né? Então, é um básico também para você criar posts, caso você queira. Então, sei lá, você precisa ser verdadeiro, né? A questão é que você só cria conexão se você for honesto com você mesmo, se você for honesto com seus sentimentos. E para isso, você não pode esconder o que você sente, né? Isso, digamos assim, você não pode esconder nem de você mesmo, né? Na verdade, esse é o ponto principal. Você não pode esconder de você mesmo o que você sente, sabe? Você não pode ser uma pessoa falsa, né? Então, não é à toa que eu chamo a primeira parte da minha mentoria de escrita criativa de base da pirâmide, né? Porque o autoconhecimento, ele é a base de tudo, né? Eu, que também sou engenheira, posso te dizer que é o seguinte, assim, uma boa fundação, nenhum prédio fica em pé, certo? Ai, Vivi, que besteira, eu não preciso disso para escrever. Bom, tudo bem. Se você não quer aprender isso aqui, você pode ir, digamos assim, direto para a parte técnica, né? Porque tem muito curso de escrita criativa por aí que vai direto no ponto da parte técnica, da parte de produzir um livro. A parte técnica que ela vai entrar mais ou menos no meio da pirâmide, tá? Não vai estar tanto no comecinho. Aqui, eu quero que você entenda que tipo de escritor você é, tá? Então, assim, se você for entrar no curso de escrita criativa qualquer, você vai direto pra técnica. Aqui, comigo, você vai aprender a ser um escritor de excelência que se entende, certo? Porque você não pode sair por aí influenciando ninguém se você sair falando um monte de baboseira. Você vai fazer besteira na vida das pessoas, tá? A gente precisa aqui ter um pouquinho de responsabilidade sobre o que nós vamos falar. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer aqui é você vai precisar de entrega. Eu acho que eu já até falei isso, né? Vai precisar de muita coragem. Porque o autoconhecimento... Cara, eu tô anos na terapia, assim, o autoconhecimento, você precisa de muita coragem para dar um mergulho profundo na sua própria alma, para você tirar alguma coisa útil dali e entender quem você é, né? E o pessoal pergunta pra mim, ai, Vivi, você é tão estudada, você é tão inteligente, sabe? Cara, isso tudo também faz parte do autoconhecimento. E eu só estudei tanto porque eu fui dentro do que eu sei que me deixa feliz, né? Bom, vamos falar de escrita criativa aqui. Por que que todo mundo diz que é tão difícil viver de escrita no Brasil? Na realidade, não é só no Brasil, né? No mundo. Por quê? Eu tenho a impressão de que os escritores, eles vivem dentro das suas bolhas,
né? Tem essa questão, né? Não tô falando aqui só de rede social, que é o que tá todo mundo falando aí, que cada um existe na sua bolha, cada um segue o seu influenciador, que é super influente num campo, mas ninguém conhece em outro, né? Não é mais aquela coisa universal, são bolhas, mas não é isso que eu tô querendo dizer aqui. O escritor, ele... É que assim, escrever já é um ato em si bastante isolado, né? Então, você não estando conectado com você mesmo, você não vai conseguir se conectar com o seu leitor ou com outras pessoas. E essa falta de conexão, ela vai se refletir no seu livro, no engajamento do seu livro, certo? Se uma pessoa se identifica com um personagem ou situação, ela vai comentar comigo dela, puta, mano, lê essa história aqui. Vocês vão perceber que eu falo palavrão, tá? Mano, lê essa história aqui porque é muito legal, isso aqui aconteceu comigo, sabe? E o amigo dessa pessoa também vai se tornar um leitor potencial, né? Ele pode comprar o seu livro também. Então, se você não conseguir se conectar com o seu leitor, com a dor dele ou com aquele prazer dele, ele não vai terminar de ler o seu livro e ele vai se tornar apenas mais um naquela estante gigante digital da Amazon com 1 trilhão de livros que não é lido, tá? Vai ser mais um livro que não é lido, aliás. Você tem medo de ser julgado pelo que você escreve? Isso é uma outra barreira que eu encontro bastante, assim, sabe? Eu tenho medo da minha família descobrir que eu escrevi um livro hot, né? Eu tenho medo do público julgar o que eu escrevi porque eu acho que o que eu escrevi é besteira. Enfim, eu tenho um amigo de infância que inspirou um capítulo, eu tenho medo que ele me encontre no Facebook, leia meu livro e fala, nossa, você inspirou isso em mim, sabe? São um monte de amarras hipotéticas que te impedem de mergulhar nessa história e contá-la, né? Eu tenho uma amarra dessas. Deixa eu já começar aqui a descascar o meu abacaxi. Eu fui a primeira criança da minha geração, da minha família, né? E até os meus 3 anos, cara, eu era muito paparicada, tipo, muito. Eu era lindinha, eu era gracinha, eu ganhava presente, eu ganhei um cachorrinho, sabe? A dondoquinha fofinha da família, meu Deus, que coisa linda. O problema é, quando eu fiz 4 anos, a minha irmã nasceu. E ela nasceu, assim, o oposto de mim. Ela era loirinha, cabelinho cacheado, bochechinhas vermelhinhas. Eu vivi, isso que você está vendo é pura progressiva. O meu cabelo original, ele é cheio, super enrolado, assim, do ponto que não tinha uma xuxinha que conseguisse dar 2 voltas no meu cabelo. Eu parecia tipo a Cher, sabe? Pra ter uma referência brasileira, a Gal Costa, né? Sem contar que eu era branca, feito um fantasma, né, gente? Enfim. Se você acha que só aparência, eu acho que teria resolvido muita coisa, sabe? Eu acho que teria sido menos traumático. Mas a minha irmã, ela nasceu com um problema cardíaco. E a primeira coisa que o médico falou para os meus pais quando minha irmã nasceu é que, assim, ela era um bebê que não podia se estressar. E aí é o seguinte, eu era a primeira neném da família e, de repente, chegou uma segunda neném que não podia se estressar. Então, assim, que exigia cuidados, né? Então, assim, todo aquele carinho, amor e atenção que tinha só focado em cima de mim foi, de repente, sugado e transportado para uma outra criança. Eu tinha apenas 4 anos. Eu tinha zero noção, né, do que tinha acontecido. Eu não entendia por que de repente eu era enxotada para fora dos ambientes. Eu não tinha noção por que de repente eu passava mais tempo na casa da minha avó. Eu não entendia por que as pessoas gritavam comigo quando eu me aproximava da bebê. Eu tinha um espaço e eu fazia parte de uma família até aquele ponto. E do dia pra noite, a impressão que eu tinha é que eu não fazia mais parte daquele lugar. Foi isso, assim, que eu internalizei. Quando a minha irmã ela cresceu um pouquinho, ela já estava bem mal acostumada,
Então, assim, ela apontava para os meus brinquedos, eu tava brincando com alguma coisa. Ela chegava, ela apontava para uma Barbie, sei lá, que eu tinha, e ela queria meu brinquedo de qualquer jeito. E ela começava a ficar vermelhinha, querendo gritar. Meus pais ficavam desesperados, iam lá, tiravam o brinquedo de mim e davam para minha irmã. Porque, né, tinham medo de, sei lá, ela explodir se por acaso ela ficasse estressada. Enfim. Isso fez eu crescer me isolando, né? Porque assim, eu descobri que era muito mais fácil eu brincar com a porta do quarto fechada, porque aí a minha irmã não ia ver com o que eu tava brincando, consequentemente ninguém ia tirar meu brinquedo de mim. E aí eu fui criando meio que a minha própria fortaleza, sabe? Tipo, meu quarto fechadinho era o que me protegia. E aí eu passei, né, pra fase da adolescência. Eu acabei me distanciando dos meus pais, porque eu me acostumei a ficar sozinha. Tipo, pra mim basta. E eu me basto, né? A minha irmã, ela já tinha sido curada, já tinha tido alta. Mas aí eu já tinha me acostumado a ficar sozinha e, tipo, preciso de afeto de ninguém, que se lasque, né? Eu tinha resposta... Eu lembro que eu estudava junto com a minha irmã, na verdade, no mesmo colégio, no comecinho. E o pessoal perguntava, nossa, por que você não passa o intervalo junto com a sua irmã, né? E na hora do recreio, vocês não dividem um lanche, sei lá. Eu falava, mano, detesto aquela pirralha. Pra que eu vou ficar junto com ela? Sabe? E assim, eu era a diferente, não só em casa, como na escola. Eu negava qualquer conexão com a minha família. E assim, negando conexão com a nossa família, a gente nega também a nossa conexão com as nossas raízes. Então, assim, eu aprendi a ficar muito aliviada quando eu tava longe de todo mundo, né? Eu encontrava a paz sozinha. O isolamento, ele se tornou um conforto muito grande pra mim, sabe? Eu me protegia estando sozinha. Lá no fundo, tinha aquela criança de 4 anos machucada, né? Praticamente se sentindo traída ainda, né? E eu tava realmente procurando ainda um lugar de pertencimento, né? Porque eu pertencia num lugar e daquilo foi tirado de mim, né? Essa é uma história que eu não gosto de olhar. Eu nego ela sempre que possível. Mas toda vez que eu começo uma terapia diferente, eu esbarro nela. Assim, eu acho que todos os terapeutas que eu já cruzei na vida, e não foram poucos, todos eles, eu tenho que contar essa história. Essa história, ela dói e reflete em diversas áreas da minha vida, assim, sabe? Quando eu vou sair com algum grupo de pessoas, assim, o pessoal me convida, sei lá, pra tomar um café, e assim, não é só uma pessoa, né? Precisa ter um pouco mais, umas 2 ou 3 pessoas. Quando eu saio num grupo, uma balada, um café, ou, sei lá, atender um grupo de clientes, de alguma forma, eu sempre me sinto excluída. Eu sempre me sinto a desinteressante, a pessoa que não tem nada para acrescentar ali. Isso faz parte da minha vida. E foi só olhando para isso, né, entendendo esse meu motivo de querer estar sozinha, que eu cheguei a essa infância problemática. Porque eu não vou dizer para vocês que, nossa, eu pequenininha já sabia disso. Não, né? A gente cresce, vai pra terapia, conversa, discute, olha os diários, porque eu já escrevia com 5 anos. Eu olho como minha cabeça funcionava quando eu era pequenininha. E aí eu entendi que eu tinha um problema de autoaceitação lá de trás, né? Ou seja, eu, com esse meu olhar, sabendo como é se sentir sozinha, esse é o ponto de dor meu que me faz conectar verdadeiramente com todo mundo que tem problema de autoaceitação. Todo mundo que tem problema de autoestima. Todo mundo que tem algum problema de... problemas não resolvidos com pai e mãe. Ou seja, essa minha dor, através do que eu escrevo, eu consigo atingir de verdade o coração do meu leitor. A males que vem para bem, certo? É só com esse tipo de conexão que o livro, os meus livros e também os livros de quem encontrar este ponto de conexão com o seu público, esse livro ele não vai ser mais só um no catálogo da Amazon.
Porque é esse ponto, é essa dor que gera conexão. Ele vai ser um livro profundo, ele vai ser um livro que vai poder transformar os seus leitores, ele vai ser um livro que as pessoas vão ler, vão se identificar e vão ter a coragem de se inspirar para sair. Então, assim, viver quem você é, aceitar as suas coisas boas e ruins, as suas luzes e as suas sombras, essa autoaceitação é o passo inicial para você criar uma grande história. Esse aqui é um curso de escrita. Eu tenho uma proposta para você e eu quero ver se você consegue escrever um recado para sua criança interior, tá? Se você tem algum problema igual que eu tive. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que você que teve algum problema de autoaceitação na infância, você se identifica com personagens que você nem imagina. Por exemplo, sabe com quem que eu me identifico? Com a Hermione do Harry Potter. E eu vou explicar mais pra frente por quê. Certo? Bom, essa aqui é uma primeira live curtinha. E espero que vocês tenham gostado dessa introdução, que é bem profunda. A próxima live, ela também não vai ser tão grande assim, tá? Porque isso aqui tudo é uma introdução da base da pirâmide pra gente poder encontrar o nosso ponto, aonde mais dói, pra descobrir a nossa conexão e então sair dali brilhando. Sabe como uma borboleta que tá dentro do casulo? O objetivo é na aula 4, que tá aqui aberta, você virar uma borboleta e estar pronta com seus próprios sentimentos para poder voar. E aí sim aprender as técnicas da escrita, certo? Um beijo, a gente se vê na próxima.